Vamos à leitura do texto, então. Acompanhe comigo, Abacuque 1, do verso 12 ao versículo 1 do capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor. A segunda queixa do profeta. Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? Tornastes os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis. Apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta, e por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede, e queima incenso em sua honra, pois, graças à sua rede, vive em grande conforto e desfruta iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Ficarei no meu posto de sentinela, e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá, e que resposta terei à minha queixa. Senhor Deus, queremos mais uma vez aqui em Tua presença, nos colocar diante de Ti, Deus. Estamos aqui diante da Tua palavra, que é santa, que é viva, agradecendo a Deus, ao Senhor, que com fidelidade fizesse com que ela chegasse até nós, em pleno ano de 2020, em que muitas pessoas deram a vida por essa palavra, dando a credibilidade à verdade que está contida nela, Senhor. Nos ajude, a Deus, aqui a termos a nossa mente, o nosso coração voltados a entender, ó Deus, a verdade na qual o Senhor quer passar por nós através dessa passagem, da Tua palavra. Abre o nosso entendimento, ó Deus, e nos dê aqui, ó Deus, a dependência do Senhor, a consciência de que precisamos do Teu Espírito Santo, Deus, para nos guiar, nos iluminar, para abrir o nosso coração, o nosso entendimento. Pois somos maus, miseráveis, pecadores, limitados, Senhor. Mas o Senhor é eterno, o Senhor é santo. E diante da Tua palavra, que é santa, que é viva, nós nos prostramos e pedimos aqui, Senhor, que nos ajude. Abençoe, ó Deus, a minha vida, a vida dos meus irmãos, que possamos aqui juntos aprender com o Senhor. Que seja para a honra e glória do Teu nome e que seja para fortalecimento, encorajamento, fortalecimento da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando o apóstolo Paulo, ele descreve a reação dos cristãos diante da tribulação, está lá em 2 Coríntios 4, no versículo 8, ele diz assim, perplexos, mas não desesperados. E Paulo, ele não estava falando apenas do sofrimento de outras pessoas, de terceiros. Ele mesmo havia passado por uma tribulação tão grande na Ásia, que ele descreve também no mesmo livro de 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 8, que ele julgou ser acima das nossas próprias forças, a ponto de desesperarmos até a própria vida. Ou seja, o apóstolo Paulo ele estava retratando, estava ali relatando o medo que ele teve da morte, em um determinado momento da vida dele. Tamanha foi essa tribulação que ele passou. Porém, pela graça, misericórdia de Deus, Deus dá a ele o livramento e o livra da morte. Porém, Paulo ele chega ali a um ponto de profunda perturbação, mas não a tal ponto de afundá-lo num terror irreversível. Por isso que ele faz esse trocadilho com as palavras no versículo que eu citei anterior. O crente, o cristão, ele pode ficar perplexo, mas não desesperado. Não desesperadamente perplexo. E esse nível de perplexidade, que não é desesperador, é algo comum na vida do cristão. É algo comum na vida do crente atribulado. O sofrimento, irmãos, na verdade, nunca é a forma que nós esperamos receber de Deus. Não é o tratamento que nós esperamos receber de Deus. O sofrimento, ele sempre nos pega de surpresa. E muitas vezes nós somos
nós já temos a resposta das nossas orações, né, já prontas em nossos corações. Nós já oramos, mas já esperamos, aguardamos que aquela resposta que vem de Deus já está ali pronta no nosso coração. E muitas vezes nós nos frustramos ao receber de Deus a resposta, porque ela muitas vezes vai totalmente contra aquilo que a gente esperava. Né? Nós pedimos a Deus que nos ajude a tornarmos mais maduros, mais santos, mais firmes na fé. E a resposta de Deus, né, a receita divina para isso, é ainda mais sofrimento. É isso que Tiago diz lá na sua carta, né? Meus irmãos, tá bom? Acho que deu uma falha. Considerem muito. Tiago diz assim, né? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, e não lhes falte coisa alguma. Né? Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 4. E isso, irmãos, essa maneira de Deus nos tratar, a maneira de Deus agir, muitas vezes nos deixa perplexos, muitas vezes nos deixa sem entender, né? E a gente fica perturbado. E por mais, irmãos, que nós estejamos preparados para passar por algum tipo de sofrimento, por mais que nós estejamos preparados para sofrer, ainda assim, ao vermos a prosperidade na vida dos ímpios, isso nos incomoda. Porque muitas vezes isso vai contra o nosso senso de justiça. E é, no mínimo, muito estranho a gente pensar que Deus pode usar o ímpio, usar o perverso, para poder cumprir os seus propósitos, para poder corrigir o seu povo. E diante, então, dessa justiça aparentemente invertida, é que muitos ficam perplexos, que muitos ficam profundamente sem entender, desorientados quanto a esse agir de Deus. E é exatamente nesse ponto em que se encontra o profeta Abacuque. Se, por um lado, Abacuque ele estava triste com a deplorável situação em que se encontrava a nação de Judá, em que se encontrava o seu povo, né, porque, como nós vimos, né, nas mensagens anteriores, Abacuque ele questiona a Deus pelo fato de Deus estar permitindo que ele veja toda a maldade, toda a injustiça, toda a opressão do rico sobre o pobre, toda a maldade que havia no meio de Judá. E o que deixava Abacuque ainda mais perplexo é o fato de Deus não estar fazendo nada. O fato de, aparentemente, Deus estar calado diante disso tudo. E Abacuque, então, ele começa a clamar, né, Deus, até quando? Até quando o Senhor permitirá isso? E quando Deus, então, resolve responder a Abacuque, né, ele diz, estou trazendo os babilônios. E isso, com certeza, não era a resposta que Abacuque esperava. Isso deixa Abacuque ainda mais perplexo. Porque, de certo, ele esperava que Deus viesse com um grande avivamento, que Deus fizesse uma grande reforma espiritual no meio do povo, como já tinha feito anteriormente no reinado do rei Josias. Porém, irmãos, todavia, né, o juízo em si não é o que espanta Abacuque. O juízo em si não é o que o deixa perplexo, chocado, porque, de certa forma, era isso que ele pedia a Deus. Ele pedia que Deus resolvesse o problema do mal, que Deus combatesse a impunidade no meio do seu povo. Porém, agora o que choca Abacuque é a maneira, a forma pela qual Deus resolve julgar o povo. É a maneira que Deus resolve tratar Judá, escolhendo os babilônios como o chicote da sua ira, como a vara da correção para o seu povo. Né? Parecia que para Abacuque, então, a cura, o antídoto de Deus, era pior do que o problema. E isso deixa Abacuque completamente sem resposta, ali, sem entender, totalmente perplexo. E ele entra, então, nessa grande crise teológica, que, com certeza, não é apenas a crise de Abacuque. Todos nós passamos por essa crise teológica. Todos nós, em certo momento, nos perguntamos, né, o porquê do mal, o porquê do sofrimento, o porquê da injustiça, o porquê da opressão. Essa é uma crise que todos nós passamos por ela. E isso, na teologia, tem o nome de teodiceia, que é justamente o estudo para tentar o estudo do mal, né, para tentar entender e conciliar o ser de Deus
com o problema do mal. Como entender isso? Como conciliar um Deus que é justo no mundo que não nos parece justo? E como eu falei, irmãos, isso é uma questão muito complexa, e não espere que eu venha lhes dar a resposta final para isso. Né? O que eu tenho aqui como objetivo, a minha intenção nessa manhã, é fazer com que os irmãos pensem que mesmo quando o nosso raciocínio lógico e teológico não nos ajuda a resolver esse problema, mesmo quando isso não nos acalma, o que nós devemos fazer é sujeitar o problema a Deus em fé. A fé é o triunfo sobre o mal. E é justamente essa a resposta que Deus dá a Abacuque, no capítulo 2, versículo 4, que o justo viverá pela fé. E se assim Deus permitir, essa será o tema da próxima mensagem. Mas por hora vamos nos focar aqui no texto que nós acabamos de ler. Se os irmãos perceberam, o texto que nós acabamos de ler fala sobre 3 grandes verdades. A primeira verdade fala sobre a grandeza e a majestade de Deus, né, dos versos 12 e 13. A segunda verdade fala sobre a fragilidade do povo de Judá, os versos 14 e 15. E a terceira verdade fala sobre a arrogância, a petulância do inimigo, né, a petulância dos babilônios, dos caldeus, que está aí nos versos 16 e 17. E é interessante, irmãos, que por toda a Bíblia, quando a gente pensa em Babilônia, ela deixa de se tornar apenas um local físico, né, apenas um ponto geográfico. Babilônia passa a se tornar um símbolo de opressão, um símbolo de violência. É como quando hoje, né, nós falamos Bombril, Maisena, Toddy, nós já associamos a marca, o produto à marca. Nós já associamos, então, violência à Babilônia. Babilônia, na verdade, ela fez do seu estilo de vida a violência. E quando nós lemos aqui esse texto, nós encontramos, então, o profeta Abacuque no centro do palco da história, diante, né, com essa profunda crise, sem entender como que Deus poderia estar usando esse povo violento, perverso, para poder cumprir os seus propósitos. Então, vamos aqui passar a exposição, aqui, verso a verso, desse texto que nós acabamos de ler. Abacuque, então, ele começa essa sua segunda queixa, seu segundo questionamento, mas primeiro refletindo na grandeza de Deus, no ser de Deus. Ele passa a refletir em quem Deus é, na aliança que Deus tem com o seu povo. E veja aí como que ele refere a Deus, né, apelando para alguns atributos de Deus. Verso 12. Senhor, tu és desde a eternidade. E Abacuque ele faz aqui uma pergunta retórica, né? Senhor, tu não é desde a eternidade? Na verdade, ele faz essa pergunta já sabendo a resposta. Ele sabia que Deus era eterno, mas ele faz essa pergunta retórica aqui de propósito, justamente em contraste ao Deus dos babilônios. Olha aí o finalzinho do verso 11. Ele diz assim, homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Ou seja, o Deus dos babilônios era a sua própria força. Eles confiavam e adoravam a si mesmo, a força dos seus braços, eles adoravam a sua estratégia militar, o seu poderio bélico. Isso era o Deus deles. Porém, o Deus deles era algo transitório, isso é algo passageiro. O Deus deles é temporal, porque hoje você é forte, mas amanhã você já não é mais. Hoje você conquista, mas amanhã você não conquista mais, amanhã você é conquistado. Então, Abacuque faz isso aqui, Senhor, tu não, tu és desde a eternidade, o Senhor é eterno, o Senhor é soberano sobre todas as coisas, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E Abacuque diz que o Senhor é Deus, né? E no final aí que ele é eterno, né? E no final do versículo 12, ele chama Deus de rocha. Felipe leu aqui o Salmo 62, e em todo o tempo Davi estava falando, ó rocha. E esse título de rocha atribui a Deus uma estabilidade, uma imutabilidade. Deus, ele é para sempre a mesma coisa, ele não muda. E isso faz com que Deus seja digno de confiança,
porque ele é imutável, ele não muda. No verso 12, Abacuque continua dizendo, chamando a Deus, né, de meu Deus. Ele diz aí, tu não és desde a eternidade, meu Deus, meu santo. Com isso aqui, irmãos, Abacuque está dizendo assim, expressando esse caráter desse relacionamento, né, um relacionamento pessoal com Deus. Ele está dizendo assim que Deus ele é transcendente, ele é desde a eternidade, ele é soberano, sublime, ele está acima de toda a criação, mas também ele é um Deus imanente, ele é um Deus que está perto, ele é um Deus que cuida de nós, ele é um Deus que nos ouve, ele é um Deus que entra e muda a nossa história, ele é um Deus pessoal, ele é o meu Deus. E, acima de tudo, ele é santo. E mesmo Abacuque fazendo parte ali de um povo transgressor, ele então continua crendo na aliança de Deus, né, para com ele e para com o seu povo. E por isso ele diz aí, ainda continuando no versículo 12, tu não morrerás. Algumas traduções trazem, né, eu prefiro essa tradução, acho que a NAA traz falando assim, não morreremos. A na NVI mesmo aqui tem uma notinha de rodapé aqui embaixo falando assim, né? Não morreremos. O que acontece aqui é que Abacuque sabia que Deus ele é fiel ao pacto que ele tinha feito com o seu povo, a aliança que ele havia feito. E por mais que eles estivessem ali passando por grande tribulação, por mais que Deus estivesse provando eles, eles não seriam totalmente destruídos. Deus faria com que sim, o povo sofresse, que eles perecessem, porém Deus estaria mantendo um remanescente fiel. Deus estaria mantendo alguém que o adorasse, porque Deus tinha como propósito remir para si um povo, e que desse povo ele iria trazer o Salvador do mundo. Então Abacuque sabia disso, da promessa de Deus, de trazer esse Salvador no meio de um povo que ele iria trazer o Salvador do mundo. Então, é por isso ele diz, não morreremos, porque, pelo contrário, isso significaria a quebra dessa aliança. E Abacuque sabia que Deus ele é fiel à aliança, e por isso ele confiava nesse Deus. E, em seguida, aí, no versículo 12, né, ainda no versículo 12, Abacuque chama Deus pelo seu nome pactual. Toda vez que nós encontramos, aí, irmãos, né, na Bíblia, esse Senhor, todo em caixa alta, em letra maiúscula, é uma referência ao nome sagrado de Deus, ao tetragrama sagrado no qual Deus ele se apresenta a Moisés. Algumas traduções, né, traduzem como Jeová, Yahvé. Na verdade, essa pronúncia se perdeu com o tempo, né, por conta da seriedade que os judeus tinham pelo medo de pronunciar esse nome sagrado do Senhor. Mas isso está se referindo ao Deus pactual, ao Deus que se apresenta a Moisés dizendo, eu sou o que sou. E com isso, ele está se referindo mais uma vez, então, a essa aliança que Deus ele tem com o seu povo. Porém, essa aliança, ela tinha os seus termos e condições. Nós lemos aqui na mensagem anterior, o capítulo 28 do livro de Deuteronômio, que fala ali os termos dessa aliança. E, basicamente, diz que se o povo andasse nos caminhos do Senhor, se ele cumprisse os seus propósitos, eles teriam bênçãos, eles teriam privilégios, eles seriam fartos, eles seriam prósperos. Porém, se eles descumprissem essa aliança, eles sofreriam o castigo devido. E Abacuque está dizendo aqui, então, no versículo 12, na parte B, né, diz, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Então, Abacuque está dizendo aqui que Deus levantou esse povo com um propósito para disciplinar o seu povo. E nós aprendemos aqui, né, na mensagem do pastor Glauber, que toda disciplina ela tem por base o amor. Assim como um pai que ama o seu filho disciplina, assim Deus estava disciplinando o seu povo em amor, para o bem deles. Mas, irmãos, prestem atenção no que Abacuque está fazendo aqui. Ele está no meio de uma crise. Ele está ali no meio de um povo em pecado, andando longe dos caminhos do Senhor. O perigo é real, os babilônios estão vindo, os babilônios vão entrar pelos muros de Jerusalém, vão roubar, vão saquear, vão levar cativos. Porém, Abacuque, em vez de olhar para o problema
e se fechar no problema, ele se foca em Deus. Ele se foca no ser de Deus. Ele medita, né, em quem é Deus, nos seus atributos, que Ele é santo, que Ele é eterno, que Ele é rocha, Ele é imutável e que, acima de tudo, Ele tem uma aliança com o seu povo. Isso é uma lição muito preciosa que nós podemos tirar daqui. Em vez de nós, ao passarmos por um problema, nos focarmos em olhar para o problema, em nos focarmos em ficar olhando para o problema, porque com isso nós vamos nos enfraquecendo, nós vamos nos encolhendo e nós vamos perdendo a fé, perdendo a vontade de orar. Mas se nós olharmos para aquele que está no controle de todas as coisas, né, ao Deus eterno, que é imutável, que é santo, então assim nós encontraremos paz e descanso para os nossos corações. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele acertadamente diz assim: o conhecimento de Deus é o maior antídoto contra o desespero. Então, conhecer a Deus e meditar em quem é esse Deus é o que traz conforto e alívio para nossas almas em meio à tribulação. Porém, agora, irmãos, depois, né, de ter meditado e refletido sobre a pessoa de Deus, o seu caráter santo, esse Deus que tem uma aliança com o seu povo, agora Abacuque ele tem um problema. Porque ele não consegue entender, então, como esse Deus justo, santo e bom, ele poderia estar usando o ímpio, o perverso, para poder disciplinar o seu povo. Abacuque, ele pergunta assim: Deus, como o Senhor pode fazer isso? Usar um povo violento, um povo mau, para disciplinar aqueles que são mais justos do que eles? Olha aí o verso 13. Ele diz assim: por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? Abacuque, então, não consegue entender, porque por mais que a maldade e a injustiça estivesse ali no meio do povo de Judá, ainda assim havia ali homens justos, ainda assim havia ali homens tementes ao Senhor. Então Abacuque não consegue entender como que ele estaria usando uma nação mais perversa para poder punir aqueles que são mais justos do que eles. E Abacuque, irmãos, ele tinha plena consciência do caráter santo de Deus. Ele acabara de dizer isso no verso 12. E aqui, então, Abacuque ele diz assim, né? Senhor, os seus olhos são tão puros, por que suportam ver o mal? Que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade. E Abacuque ele está dizendo que, Senhor, o Senhor é tão santo, por que toleras o mal? Por que não acaba com isso de uma vez? Por que o Senhor não dá um fim, um basta, no meio dos perversos? E Abacuque, irmãos, ele faz uma oração, um questionamento sincero diante de Deus. Ele leva a Deus, né, e coloca diante dele toda a sua angústia. Ele abre o seu coração, ele rasga o seu coração diante de Deus. Abacuque, ele não rumina a sua dor, o seu questionamento, a sua dúvida em silêncio. Antes, ele chega diante de Deus em oração e coloca essa oração sincera, abre o seu coração diante de Deus. E é como diz o pastor e professor Jonas Madureira, né, que devemos restaurar as orações de lamentações, aquelas orações sujas, pesadas, sofridas, porque muitas vezes nós nos achegamos diante de Deus já com aquelas orações prontinhas, bonitinhas, já com aquelas palavras sempre repetitivas. Mas Deus ele nos dá a oportunidade de chegarmos para Ele e abrirmos os nossos corações, de rasgarmos os nossos corações e colocar para fora toda dor, todo questionamento, toda dúvida. E Abacuque estava fazendo isso, irmãos. E ele faz essa oração sincera porque ele não consegue conciliar aquele conhecimento que ele tinha de Deus com a ação de Deus, com aquilo que ele estava fazendo agora. Existe um pensamento na filosofia antiga, né, de um filósofo grego chamado Epicuro, que ele diz assim: ou Deus ele não é bom, ou ele não é todo-poderoso. Porque se existe um Deus e existe o mal, de duas uma. Ou Deus ele tolera o mal, e assim ele já não é bom, porque como pode um Deus bom tolerar o mal? E assim ele já não é de todo bom. Ou então Deus ele não combate o mal, porque ele não tem poder para isso. E assim, ele já não é todo-poderoso. Alguns crentes modernos,
que tentam também resolver esse problema do mal, eles negam alguns atributos de Deus. Há alguns teólogos liberais que rejeitam a bondade de Deus. Eles até chegam a dizer que Deus ele é poderoso para poder combater o mal. Porém, Deus escolhe não fazê-lo porque há uma maldade na sua natureza. Ou seja, Deus ele já não é todo bom. Há um caráter mau na sua natureza. Outros adeptos da teologia do processo dizem que Deus, assim como a criação, ele está em constante transformação, ele está em constante desenvolvimento. E assim, Deus ele já não tem poder para poder evitar o curso de uma doença fatal ou para poder impedir que o homem faça o mal. E assim, Deus também ele já não é todo-poderoso. O fato é, irmãos, que nenhuma dessas explicações encontra respaldo bíblico. No meio evangélico brasileiro, é mais comum nós ouvirmos, aqueles que negam e rejeitam essa onisciência de Deus mediante o livre-arbítrio do homem. Um movimento chamado de teísmo aberto ou teologia relacional, já falei sobre ele aqui, costuma desculpar Deus de todo o mal que existe no mundo, dizendo que Deus ele não conhece as coisas que vão acontecer no futuro, que Deus ele não sabe o que criaturas livres irão escolher. E esses adeptos desse movimento dizem que essa é supostamente a maneira de Deus mostrar que nos ama. Ele nos dá a liberdade e aposta em nós. Ele aposta que nós vamos escolher por ele. E o pastor Heber Campos Júnior faz um questionamento muito interessante sobre isso. Ele fala assim, que pai, em sua sã consciência, considera que deixar o seu filho pequeno fazer o que bem entender é sinônimo de amor? Que pai, em sã consciência, fala, eu amo meu filho, eu deixo ele fazer o que ele quer. E se esse filho promove a sua própria destruição? Será que esse pai, ou Deus aqui representado na figura desse pai, continuará sendo chamado de sábio com tal resultado? Será que ele continuará falando que agiu em amor? Certamente que não, irmãos. Por mais que a ideia de Deus ter alguma participação na existência do mal pareça complexa e confusa, negar um desses atributos de Deus não resolve o problema. Pelo contrário, gera ainda mais confusão, porque o futuro ele é incerto. O futuro está aberto e Deus não consegue fazer nada sobre ele. E isso, irmãos, torna Deus fraco, limitado e, acima de tudo, perverso, cruel, porque ele faz com que as coisas aconteçam, com que o mal aconteça, sem que ele tenha nenhum propósito nisso, sem que isso alcance nenhum propósito redentor. Ricardo Godin, um teólogo adepto desse movimento progressista, se referindo ao tsunami que atingiu o sudeste da África em 2004, aquele tsunami horrível, ele escreveu assim, não aceito que Deus, para alcançar o seu propósito, produza um sofrimento brutal em tanta gente miserável que não pediu para nascer na beira de uma praia paupérrima. Ed Renekiewicz, que é outro desses teólogos adeptos da teologia relacional, também, na tentativa de justificar o mal, ele usa a mesma perspectiva de liberdade. Ele diz assim, entre a onipotência e a bondade de Deus, existe a liberdade do homem e o compromisso de Deus em respeitar essa liberdade. Isso ajuda a entender por que existe tanto sofrimento no mundo. O mal não procede de Deus e não é promovido ou determinado por Deus. O mal é consequência inevitável da liberdade humana, que teima em dar as costas para Deus e fazer o mundo acontecer à sua própria maneira. Irmãos, por mais que isso possa parecer fazer algum sentido, isso certamente não convenceria Abacuque. Abacuque tinha acabado de ouvir do próprio Deus, eu estou trazendo os babilônios. Sou eu que estou suscitando os babilônios para executar juízo. O que esses homens, como Godin e Ed Renekiewicz, não levam em consideração são os duros textos da Bíblia que não tiram Deus de cena quando o assunto é a destruição dos homens. Por exemplo, Romanos 9, que diz que Deus fez vasos de honra e vasos de desonra para o dia da destruição.
Provérbios 16:4 diz: o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. E em nenhum momento, irmãos, Deus ele se esquiva da sua participação com o que iria acontecer em Judá. Diz aí que a Babilônia haveria, sim, de destruir a nação, matar, roubar, levar prisioneiro os jovens, mas em nenhum momento Deus ele diz assim: eu não tenho nada a ver com isso. Pelo contrário, de alguma forma, Deus tinha a sua mão naquilo. Mas, como eu falei, para poder disciplinar o seu povo. O mal em si, ele não é um bem. Né? O mal ele não é um bem na sua essência. Porém, ele pode ser usado para bons propósitos. Como, por exemplo, né, para juízo para os ímpios, como disciplina, fortalecimento, dependência de Deus e também compadecimento pelos que sofrem. O que nós temos que entender, irmãos, é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, o mal inclusive. Deus ele utiliza até do sofrimento, até do mal, para poder cumprir os seus propósitos redentores. E Abacuque, né, continua a sua lamentação, agora incomodado pelo fato de Deus ter tornado as nações, inclusive Judá, indefesas, né, e vulneráveis à Babilônia, como um peixe para com o pescador. Olha aí os versos 14 e 15. Tornaste os homens como peixes do mar, como animais, os que não são governados por ninguém. O que Abacuque está dizendo aqui é que esse poderio, essa eficácia da máquina militar dos babilônios, ela é comparada aqui com um equipamento de pesca, como que um pescador que puxa o peixe sem nenhuma dificuldade. Ele lança a sua rede e puxa a sua rede de pesca, tendo total domínio sobre aquilo que ele está fazendo. E o versículo 15, ele diz aí, né, o inimigo, Nabucodonosor, aqui o inimigo que ele está se referindo é Nabucodonosor, o rei da Babilônia, puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta. Como eu falei, né, aqui está mostrando essa eficácia, o poderio da máquina militar dos babilônios, né? Eles mostrando que Judá e as outras nações eles não tinham nenhum poder de reação contra esse exército poderosíssimo. E então, no versículo 16, Abacuque conclui dizendo assim: por essa razão, ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias. O argumento de Abacuque aqui é o seguinte, irmãos. Olha aí o final do versículo 13, ele diz assim: por que ficas calado, enquanto, né, os perversos destroem aqueles que são mais justos do que eles? Abacuque está dizendo assim: Deus, mediante essa sua tolerância, essa sua permissão, né, esse aparente silêncio diante do mal, se o Senhor não via e dá um basta nisso, o rei aqui, o inimigo, Nabucodonosor, ele vai continuar achando que tudo o que ele faz, que conquista após conquista, é pela sua própria força, é pelo seu próprio poder. Se o Senhor não vier e dá um basta nisso, ele vai continuar sendo cada vez mais idólatra, oferecendo sacrifício à sua rede. E Abacuque, então, né, termina a sua oração no versículo 17, como que dizendo, né, ao Senhor, mais uma vez, até quando? E ele faz essa pergunta assim: mas continuará ele, né, o rei Nabucodonosor, esvaziando a sua rede, no sentido de esvaziar, e eu vou avançar contra a nação, outras nações, vou encher de novo, vou conquistar, vou dominar, vou esvaziar, e ele fica nesse processo, tendo vitória após vitória. Então, mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? E aqui, então, Abacuque, ele termina a sua oração, essa sua oração de lamento. Como eu falei, irmãos, uma oração sincera, de alguém que está tentando entender como que Deus permite tudo isso que estava acontecendo. E nós podemos nos colocar, irmãos, no lugar de Abacuque, né, nos dias de hoje, lógico, guardando as devidas proporções.
Podemos perguntar, Senhor, até quando? Até quando, Senhor, permitirás que esse mal venha sobre nós? Até quando o Senhor continuará permitindo que pessoas sofram com essa doença, que pessoas percam suas vidas, percam seus empregos? E, acima de tudo, até quando o Senhor continuará deixando com que pessoas más usem dessa situação, dessa calamidade, para poder tirar proveito próprio, para poder fazer disso um jogo político? Até quando, Senhor? Por que o Senhor não vem e dá um basta nisso? Essa é uma pergunta sincera, irmãos, de alguém que está sofrendo. E, aparentemente, Deus, mais uma vez, ele se cala. E Abacuque, então, isso leva Abacuque a tomar uma decisão. Que essa decisão está aí no versículo 1 do capítulo 12, capítulo 2. Ficarei no meu posto de sentinela, e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. E isso, irmãos, é muito importante para nós. É uma lição muito importante que nós podemos aprender aqui. Que, em vez de desanimar e de ficar, por não haver recebido uma resposta de Deus ou de não entender o que Deus está fazendo, em vez de nós desanimarmos e deixarmos de orar, Abacuque, ele diz aqui que ele ficará na sua torre de vigília, como sentinela, esperando, aguardando uma resposta de Deus. A metáfora que ele faz aqui, com essa sentinela, é como essa sentinela era como aquelas guaritas que eram colocadas em cima dos muros e que ali ficava o sentinela, ficava o vigia, olhando para o vale, para as campinas, a fim de avistar um mensageiro vindo com boas notícias, ou então avistar a entrada de um exército inimigo. Então ele ficava ali atento, aguardando e observando. E Abacuque fala aqui que ele ficará esperando. E isso mostra a confiança que Abacuque tinha em Deus. Mostra a confiança, a dependência que ele tinha de Deus. Que Deus, em algum determinado momento, iria trazer solução à sua crise. E a semelhança, irmãos, dessa sentinela, dessa metáfora que Abacuque usa aqui, assim também nós podemos e devemos fazer. Porque devemos aprender que, por mais que Deus demore em nos dar a resposta, Ele nos dará, Ele virá em nosso favor. Por mais que isso não vá de acordo com aquilo que eu espero, mas nós devemos esperar em fé em Deus, na expectativa de que Ele venha suprir e satisfazer os desejos dos nossos corações. Algumas conclusões, irmãos, aqui para caminharmos para o final. A resposta, então, bíblica reformada para esse dilema da Teodiceia, para esse problema do mal, é que Deus, ele não é o autor do mal. Deus, ele não é o autor do pecado, da maldade, da violência. Contudo, entretanto, porém, vamos colocar aqui todos os poréns, contudo, o mal existe e está no mundo por vontade e determinação de Deus, mediante as escolhas de homens e anjos caídos, que são os responsáveis pela entrada do mal no mundo. E isso, irmãos, é um paradoxo que a gente não consegue entender. Nós não sabemos, uma vez que a Bíblia não nos explica. Deus, ele é absolutamente soberano sobre todas as coisas, mas de uma forma que ele não é o autor do mal. O homem é o responsável por isso. Ou seja, a soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem e não faz com que esse fique isento quanto à sua responsabilidade pelo mal. Nós vamos ver no capítulo 2 que Deus, embora ele estivesse levantando os babilônios como o chicote da sua ira, como um instrumento, os próprios babilônios seriam culpados por toda a maldade que eles estavam fazendo. Eles seriam castigados por conta da ação má deles. Então, mais uma vez, a soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem e não faz com que esse fique isento quanto à sua responsabilidade pelo mal.
E nós podemos entender que o mal, então, ele está no mundo por alguns motivos. Como eu falei, né? Punir o pecado, punir os ímpios, disciplinar o povo de Deus, mostrar a seriedade, né, do pecado. E tudo isso, irmãos, com um propósito redentor, visando novos céus e nova terra. Porque lá sim, onde não haverá injustiça, onde não haverá maldade, lá nós desfrutaremos de toda paz, de todo o regozijo, de todo o amor. Então, portanto, irmãos, a resposta final de Deus estará no juízo final. Ali sim, todo mal, toda maldade será julgada. O que podemos aprender, então, aqui com essa passagem de Abacuque, com esse texto que nós lemos? Primeiro, que Deus ele é Senhor e soberano sobre todas as coisas, sobre todas as nações. Ele usa quem Ele quer, da maneira como Ele quer. Ele é Senhor das nações. Segunda lição que podemos aprender aqui, irmãos, que por muitas vezes Deus ele pode usar o ímpio para corrigir e disciplinar o seu povo. E que vergonha quando isso acontece, não é verdade, irmãos? Porque a nação de Israel, que deveria ser um exemplo para outras nações, né? Nós, a igreja, que deveremos ser exemplo para o mundo, mas quando nós pecamos, quando nós erramos e não nos arrependemos, Deus levanta até ímpios para nos corrigir. E em terceiro lugar, irmãos, o que temos que aprender aqui com Abacuque é como passar por esses momentos de crise, por esses momentos de pandemia, de perseguição, de sofrimento. Acima de tudo, nós devemos refletir em quem é Deus. Quando você passa por um momento de dificuldade, você reflete que o seu Deus ele é eterno, que Ele é santo, Ele é soberano e que Ele tem uma aliança com você. Isso deveria trazer paz aos nossos corações. Quando o coração estiver aflito, lembre-se de quem Ele é. Projeto Sola. Porque, irmãos, como eu falei no início, mesmo quando aqui o nosso raciocínio lógico e teológico não nos ajuda e não nos acalma mediante a esse problema do mal, o que nós devemos fazer é meditar no ser de Deus, colocar a nossa confiança nele e sujeitar o problema a Deus em fé. A fé é o triunfo sobre o mal. É nessa parte que nós esperamos em Deus. O Salmo 62, né, como o irmão Felipe leu aqui, diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Que possamos aprender então, irmãos, como Abacuque aqui, a aguardar a resposta de Deus, confiando que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Senhor soberano. Que isso venha trazer conforto e consolo para os nossos corações ao passarmos por momentos de dificuldade. Queria convidar a igreja a se colocar de pé. Vamos orar.